Ele foi um poeta, escritor, crítico e editor. Nasceu em Boston, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809. Era filho de atores ambulantes. O pai largou a casa e a mãe morreu. Depois foi adotado por um rico. Estudou em Glasgow e fez internato em Londres, e volta aos Estados Unidos. E em 1823 criou seus primeiros poemas depois de 3 anos, entrou na Universidade de Virgínia, mas morre em 7 de outubro de 1849. As teorias sobre as causas da morte do escritor incluem suicídio, assassinato, cólera, raiva, sífilis e ter sido capturado por agentes eleitorais que o teriam forçado a beber para fazê-lo votar e abandonaram-no já em estado de embriaguez, à sua sorte. Contudo, a evidência a respeito da influência do álcool é incerta. Bom, e eu vou falar agora umas obras que tem maior destaque dele. Tipo a do Tamerlão e outros poemas. E ela foi feita em 1827. Al-Arafa, Tarmaleão e Poemas Menores, 1829. Poemas, literalmente o nome. Poemas, 1831. Narrativas de Arthur Gordon Pym, 1838. Contos grotescos e do arabesco, 1840. Aí tem o Contos, 1845, O Corvo e Outros Poemas, 1846, Eureka, um poema em prosa, 1848, História Extraordinárias, 1859. O trabalho de Edgar Allan Poe também influenciou a ficção científica, mais especificadamente em seus precursores. Jules Verne, o ator que escreveu uma continuação para o romance de Poe. A narrativa de Arthur Gordon Pym, o trabalho também foi comentado por outros grandes autores do gênero, H. G. Wells. Em 2013, o período inglês The Guardian classificou Pym como um dos maiores romances já escritos na língua inglesa, destacando sua influência em autores como Arthur Conan Doyle, Henry James, B. Traven e David Morrow. Outro autor fortemente influenciado pela obra de Poe foi H. P. Lovecraft. Ele chegou a dedicar uma seção inteira de seu trabalho horror sobrenatural na literatura à sua influência no gênero. Nas palavras do próprio Lovecraft, quando eu escrevo histórias, Edgar Allan Poe é meu modelo. Nem Agatha Christie, nem Arthur Conan Doyle. A primeira detetive da literatura de ficção foi criada por Edgar Allan Poe. Através dos contos de C. Augustus Dupin, ele criou as raízes para o gênero que hoje conhecemos como literatura policial. Alguns dos principais arquétipos dos detetives foram cunhados por Poe: excentricidade, brilhantismo e a explicação para a solução do caso logo após apresentá-la. Dupin andou para que Sherlock Holmes e Hercule Poirot pudessem correr. O escritor também serviu de influência para o cineasta Alfred Hitchcock, eternizado pelos seus filmes de suspense como Psicose e Os Pássaros. O diretor chegou a dizer que começou a fazer filmes de suspense graças às histórias de Poe. Além da literatura, Edgar Allan Poe contribuiu nos campos da física e da cosmologia. Seu trabalho, Eureka, escrito em 1948, incluiu uma teoria de cosmologia que prediceu o Big Bang em 80 anos, além de ter se apresentado a primeira solução plausível para o paradoxo de Hilbert, sobre a infinitude do universo. Porém, o autor não se baseou no método científico Eureka, apenas na própria intuição. Por isso a obra é considerada de ficção e não um trabalho científico. Não, por acaso. Há muitos erros técnicos, como por exemplo o fato de Poe ter ignorado os princípios newtonianos sobre a densidade e a rotação dos planetas. Terror psicológico ou horror psicológico é um subgênero do terror ficção, na qual o medo é gerado a partir da vulnerabilidade da mente humana a alguma situação ou alguma sensação que causa um desconforto mental, como por exemplo, uma situação implícita ou fobia. Diferenciando do terror padrão, que o medo é devido ao sentimento de nojo, repulsa ao sangue e à violência. Uma das maiores contribuições para o terror psicológico apresentada em Silent Hill é a inversão de papéis no inconsciente humano. Muitos dos ambientes do jogo são ambientes de conforto, exemplo, como igrejas, apartamentos e hospitais, que no jogo se transformam em ambientes assustadores e bizarros.
elemento que, somado a sons perturbadores e a presença de inimigos grotescos, acabando deixando o jogador desnorteado ou desconfortável psicologicamente. Outlast se beneficiou da experiência de Taclat, uma empresa que ajuda a tornar os videogames mais realistas, fornecendo consulta de especialistas em diferentes campos da ciência. Para adicionar profundidade aos personagens, Maral Tajerin, PhD em neurologia e neurocirurgia, aconselhou, dando-lhes personalidades únicas com a colaboração de psiquiatras. O enredo do jogo é centrado em Miles, o Pichur, um repórter investigativo que decide investigar um hospital psiquiátrico abandonado chamado Monte Massive Auslum, localizado nas profundezas das montanhas de Lake County, Colorado. Esse tipo de terror foca no quão venerável você é perante tudo e a todos, morrendo facilmente e estando sempre em um estado de medo ou machucando e debilitado. Alguns livros relatam que ele contribuiu para o desenvolvimento da ficção científica e ficou muito conhecido por suas histórias macabras. Edgar Allan Poe escreveu muitos livros que relatam várias histórias de terror, sendo eles fictícios ou não. Exemplos de jogos de terror: Outlast, Silent Hill, Fatal Frame, Clockwork Tower. E bonitão? Bonitão. Como que tá, bonitão? Bom dia. Bom dia. Bom? Tudo bom com você? Now where could my pipe be? Garfield! Location of smoke apparatus. Feline! Red tube. Cat! Quer café? Não, não quero agora.